Oi pessoal, eu sou Maxine e tenho 30 anos. Eu cresci em uma família modesta. Minha mãe me criou praticamente sozinha, porque meu pai estava sempre trabalhando. Ele tinha um emprego mal pago e trabalhava duro apenas para conseguir pagar as contas. Desde jovem eu era ótima na escola, o que me ajudou a ganhar uma bolsa de estudos completa para a faculdade. Saí de casa, aluguei o apartamento perto do campus e o dividi com outras 4 garotas. Eu trabalhava meio período em um café para cobrir o aluguel e as necessidades básicas. Eu estava determinada a conseguir um bom emprego após a formatura. Eu não era muito atraente, então não recebia muita atenção dos garotos e não estava procurando por amor. Mas então Fred entrou na minha vida e mudou tudo. Um dia eu estava trabalhando no café quando me pediram para anotar o pedido de Fred. Boa noite, senhor, posso anotar seu pedido? Eu perguntei. Não, mas você pode anotar meu número, ele respondeu. Ah não, obrigada, eu disse. Pelo menos me dê uma chance, Ruivinha, ele disse. Em primeiro lugar, senhor, meu nome é Maxine, não Ruivinha. Se isso foi uma piada, não funcionou. Agora posso anotar seu pedido? Perguntei. Um café, por favor, ele disse, então acrescentou. Ah, Maxine, você pode desenhar um coraçãozinho nele? Eu não pude deixar de corar com o comentário de Fred, embora eu mantivesse uma expressão séria enquanto servia. No dia seguinte, ele estava de volta e logo se tornou um cliente regular do café, sempre insistindo que eu o servisse. Meus colegas de trabalho brincavam que ele era meu namorado, mesmo que eu negasse repetidamente. Um dia, depois de muita provocação dos meus colegas, Fred entrou e eu já estava irritada. Eu queria provar para eles que Fred não era meu namorado, então fui até sua mesa parecendo irritada e perguntei, o que você quer? O de sempre, ele disse. Não, quero dizer, qual é o lance de você sempre me pedir para te servir e desenhar corações? O que está acontecendo? Eu exigi. Quero jantar, ele disse. Não começamos a servir até às 8. Não, Ruivinha, quero dizer com você, ele disse, e o resto é história. O apelido Ruivinha pegou, e Fred também. Ele disse sim para aquele jantar, e as coisas se encaixaram. Começamos a namorar e nos mudamos juntos. Descobri que o pai de Fred é milionário e Fred é seu único filho. Ele queria me apresentar aos seus pais, mas eu pedi para esperar até eu conseguir o emprego. Após me formar, consegui o emprego como gerente de vendas e rapidamente me destaquei. Eu estava ganhando bem e me sentia confiante para conhecer os pais de Fred. Quando disse a Fred que estava pronta, ele me avisou que sua mãe era muito protetora e para eu não levar nada que ela dissesse para o lado pessoal. Achei que poderia lidar com isso, mas eu não tinha ideia de quão tóxica Kyla seria. Em uma manhã de domingo fomos conhecer os pais de Fred. Dirigimos até a enorme mansão deles, algo que teria deslumbrado a pequena Maxine. Era como um conto de fadas da minha infância. Eu me senti nervosa enquanto caminhávamos pelo grande salão até a sala de jantar, onde os pais de Fred nos esperavam. Kyla e George estavam tomando vinho quando nos sentamos. George me serviu um pouco de vinho antes que eu pudesse recusar, então a conversa tomou um rumo pior. Então, minha querida, qual é mesmo o seu nome? Kyla perguntou. Maxine, senhora, mas você pode me chamar de Max, respondi. Ah, desculpe, Maxine, eu mal consigo me lembrar dos nomes de todas as garotas que meu filho traz para casa. Você não acreditaria em quantas interesseiras estão por aí se jogando para cima do meu filho, ela disse. Eu acredito que isso pode ser verdade, senhora, mas eu não sou uma delas, eu disse. Bem, você não admitiria isso mesmo se fosse, ela respondeu. Mãe, já chega, Fred interrompeu. Já chega o quê? Não acho que tenha dito nada errado, ela disse. Mãe, você a está insultando. Eu não sou uma interesseira, eu disse. Sou uma das principais executivas de uma das melhores empresas do país, eu respondi. Então você acha que é apenas uma trabalhadora corporativa que recentemente conseguiu dinheiro, e meu filho é seu plano B, caso sua carreira não dê certo? Mãe, eu já tive o suficiente, Fred disse. Preciso falar com você a sós. Kyla parecia ofendida e saiu da sala, seguida por Fred. George, que estava quieto até então, disse para mim. Acho que você é uma garota inteligente, Maxine. Quero que você faça parte da nossa família. Não se importe com minha esposa, ela é apenas muito protetora com Fred. Eu tentei sorrir, mas estava ansiosa para descobrir sobre o que Fred e Kyla estavam conversando, então pedi licença e me escondi atrás de uma porta onde eu podia ouvi-los, mas eles não podiam me ver. Mãe, você precisa ser gentil com a Maxine. Ela não tem interesse no meu dinheiro, Fred disse. Você acha que sabe mais do que eu, Kyla respondeu. Eu já vi muitas interesseiras.
Só porque ela costumava ser pobre não significa que ela seja uma interesseira agora. Quando você conheceu o papai, ele era bilionário. Você teria gostado se as pessoas te julgassem da mesma forma que você está julgando a Maxine? Fred, não use comparar seu casamento com o do seu pai e seu curto relacionamento com alguma garota aleatória que era pobre. Se você não pode me respeitar, então você e essa garota precisam sair da minha casa agora. Ela não é apenas uma aventura, e sim, estamos saindo, Fred disse. Eu ouvi passos irritados vindo na minha direção, então rapidamente voltei para a mesa e fingi beber meu vinho. Logo, Fred entrou e me disse para pegar meu casaco porque estávamos indo embora. Ele disse que podíamos pegar comida no caminho para casa. Eu não disse nada, apenas assenti à beira das lágrimas. A viagem de volta para casa foi muito silenciosa. Fred estava pensativo e eu estava nervosa. Eu me sentia desesperançosa, mas essa situação era demais. Eu não sabia se Fred teria que escolher entre mim e sua família, e eu realmente queria que sua mãe gostasse de mim. Paramos para comer pizza no caminho de casa e tivemos um jantar cedo. Depois perguntei a Fred se deveríamos parar de nos ver. Fred parecia chocado e segurou minhas mãos, dizendo, Maxine, nada pode me impedir de te ver, nem mesmo minha mãe. Você não vai se livrar de mim agora, isso é para durar. Eu me senti como uma garotinha que tinha acabado de receber um presente maravilhoso. Fred foi incrivelmente doce e acho que ele se preocupava que eu pudesse deixá-lo por causa de sua mãe. Eu não tinha planos de deixá-lo e esperava que algum dia eu pudesse conquistar Kyla. Agora percebo que fui ingênuo naquela época, mas aprendi muito desde então. Alguns meses depois, Fred me pediu em casamento e eu disse sim. Ele sugeriu que fugíssemos e nós o fizemos. Foi uma experiência aventureira e romântica. Mais tarde, Kyla insistiu em um casamento formal porque não queria perder prestígio com seus amigos. Eu insisti em pagar metade dos custos do casamento, embora Fred quisesse cobrir tudo. O casamento foi um evento lindo, mas enquanto eu caminhava pelo corredor, desejei que meu pai pudesse estar lá. Ele tinha falecido alguns anos antes. Enquanto caminhava pelo corredor, de repente vi Kyla em um longo vestido branco. Senti vontade de fugir, porque sabia que ela estava determinada a nunca me aceitar e tentaria arruinar nosso casamento sempre que pudesse. Mas então eu vi o sorriso de Fred e segui em frente com o casamento. Durante toda a cerimônia, Kyla fez de tudo para me deixar de fora. Ela queria fotos de família sem mim e se certificou de que Fred e eu não sentássemos juntos na recepção. Ela também falou mal de suas chamadas amigas pelas costas, criticando sua aparência e fingindo ser simpática na frente delas. Eu fiquei chocada com quão falsa ela era. Ela parecia obcecada com as joias, os vestidos e a aparência de todos, tentando brilhar mais do que todos, inclusive eu a noiva. Eu estava emocionalmente exausta após o casamento e dormi por 12 horas seguidas. Fred foi compreensivo e solidário, mas lidar com Kyla depois do casamento era exaustivo. Ela constantemente criticava minha aparência, até apontando minhas rugas e comparando sua pele jovem à minha. Eu temia suas visitas e tentava ficar no trabalho por mais tempo para evitá-la. Depois de alguns meses eu estava trabalhando muito, contemplando uma promoção, mas Kyla usou isso contra mim também, dizendo que eu estava negligenciando Fred por motivos egoístas. Tentei explicar que trabalhava duro para economizar dinheiro para nosso futuro bebê, mas isso não ajudou. Kyla sempre insistia que passássemos os feriados com eles, e durante esses períodos, ela dizia a Fred que ele havia escolhido uma esposa pobre que dependia dele. Ela criticava os presentes que eu lhe dava e elogiava os que Fred escolhia, embora eu os tivesse escolhido. O ano em que fiquei grávida foi especialmente difícil, meus hormônios já estavam me deixando emocional, e Kyla nunca perdia a chance de criticar meu corpo. Quando Fred a confrontava, ela mentia, fingia que não sabia e culpava os meus hormônios. Passar 5 dias com minha sogra naquele ano parecia impossível. Decidi que era hora de Kyla perceber o quão errada ela havia sido comigo. Queria tratar disso antes que o bebê nascesse, porque não queria que ele crescesse vendo a avó diminuindo a mãe com comentários superficiais sobre sua aparência. Não queria que ele desenvolvesse uma mentalidade superficial como a dela. Então tomei as rédeas da situação. Comecei a passar mais tempo na mostão deles, suportando as provocações de Kyla como parte do meu plano de vingança. Fingi que era porque queria que nosso filho tivesse um vínculo forte com seus avós. Durante esse período, George foi muito gentil comigo, trazendo frutas e chocolates, e frequentemente organizava festas para as crianças nos dias em que eu visitava. Kyla usava essas festas como desculpas para evitar sentar-se comigo.
Ela reclamava alto sobre mim para suas amigas, me chamando de a pior, mas sempre que alguma delas ia ao banheiro ou saía cedo, ela também as criticava. Usei isso a meu favor. Anotei os nomes delas e as coisas desagradáveis que ela dizia sobre elas. Até gravei alguns dos comentários dela com um pequeno gravador. Também dei uma espiada pela mansão e um dia me encontrei no quarto privado dela. Descobri algo interessante enquanto vasculhava. Kayla tinha registro de suas visitas a um famoso cirurgião plástico. Ela havia feito botox várias vezes, o que explicava sua aparência jovem. Não tenho nada contra pessoas que escolhem cirurgia plástica, mas era contra o fato de Kayla esconder seus tratamentos enquanto criticava os outros que envelheciam naturalmente, inclusive eu por minhas rugas. Documentei tudo cuidadosamente, preparando-me para meu momento do dia do juízo. Naquele ano, decidi dar a Kayla um papagaio de presente de Natal, um pássaro inteligente e esperto que poderia imitar sons e aprender rapidamente. No dia de Natal, Fred e eu levamos o papagaio para a mansão dos Pearson para o jantar de Natal. Kayla tinha insistido em fazer um chá de bebê para mim no Natal. Quando chegamos, todas as amigas de Kayla já estavam lá e George não estava em lugar nenhum, então Fred foi procurá-lo. Era só eu, Kayla e suas amigas. Elas trocaram olhares significativos e riram de alguma piada interna. Começaram a trazer seus presentes para mim e fazer observações paralelas. Kayla e suas amigas discutiam como deveria ser uma mãe que fica em casa e o que eu deveria usar no rosto para prevenir rugas. Então chegou a hora de eu dar a Kayla o presente especial que havia trazido. Entreguei o papagaio a ela e todos pareceram impressionados a princípio, mas então algo inesperado aconteceu. O papagaio começou a falar. Ele repetiu os comentários de Kayla sobre suas amigas e zombou da aparência delas. Disse coisas como, você viu a barriga da Linda naquele vestido? Está feia e o vestido da Jenny é horrível. Kayla tentou pegar o pássaro, mas ele voou até o armário alto e continuou repetindo seus comentários. Até disse coisas como Kayla faz botox e tem vergonha de envelhecer, e Kayla é uma mentirosa e duas caras. Kayla ficou chateada e exigiu que eu tirasse o papagaio, mas eu disse a ela que o papagaio estava apenas imitando o que havia ouvido. Sugeri que ela talvez quisesse começar a ver o lado bom das pessoas. Olhei ao redor e todos estavam chocados. Seus rostos estavam vermelhos e um a um pegaram seus casacos, saíram e bateram a porta. Kayla sentou no sofá com a cabeça entre as mãos. Então ela olhou para cima e disse, você fez isso, você estragou minha imagem, minha reputação, tudo. Como isso vai ser consertado? Eu disse a ela que não fui eu quem estragou sua imagem. Se ela não consegue enfrentar as pessoas agora, isso é culpa dela mesma. Cuide-se e as coisas vão melhorar, eu disse. Kayla gritou de volta, não me dê sermão, você está atrás do dinheiro de Fred, não está? Vou garantir que você não receba um centavo. O papagaio continuou a imitar seus comentários, dizendo, Kayla é uma caçadora de ouro. Kayla é uma hipócrita. Fred entrou na sala, viu a confusão e colocou o pássaro de volta na gaiola. Kayla imediatamente se queixou. Fred e sua esposa fez isso. Deu uma lição nela. Fred perguntou, o que você quer dizer, mãe? Kayla continuou, Maxine trouxe o pássaro. Você deve tê-la forçado. Vamos ficar com a guarda do nosso neto e contratar o melhor advogado. Vamos garantir que ela perca o emprego e todo o dinheiro que tem. Como usa nos fazer parecer mal? Fred respondeu, não vou me divorciar dela, mãe. O papagaio estava apenas imitando o que ouviu. Está claro que você disse essas coisas e agora vê o quão desagradável você é para Maxine. Já era hora de você saber. Kayla ficou chocada e se virou para George, que estava olhando as orquídeas no jardim. Ela gritou, George, você vai defender minha dignidade? Seu filho foi transformado em um fantoche por essa bruxa ruiva. Garanta que ela perca o emprego. George respondeu calmamente, na verdade posso ajudar com isso. Maxine, você gostaria de se juntar ao departamento de vendas da minha empresa? Você pode trabalhar de casa e nós pagamos mais do que seu trabalho atual. Kayla estava furiosa. O que está errado com todos vocês? Ela me desrespeitou e arruinou minha reputação. George calmamente disse, Maxine te deu um presente maravilhoso. Como você escolhe lidar com isso é com você? George perguntou a Fred, você acha que temos um bom caso contra Maxine? Fred respondeu, não tenho certeza. George então se virou para mim e perguntou, então Maxine, o que você acha da minha oferta? Eu respondi, eu adoraria aceitar a sua oferta. George e Fred estavam emocionados, e eu tinha lágrimas nos olhos, mas eram lágrimas de felicidade.
Perguntei a George se poderia chamá-lo de Pops, como chamava meu próprio pai. Ele me abraçou e eu me senti verdadeiramente abençoada. Enquanto isso, Kyla fez as malas e ameaçou ir morar com seus parentes maternos. Fred lhe disse que se ela saísse perderia o nascimento do neto. Kyla disse que não se importava e que estava melhor sem nós. Para surpresa dela, George não tentou impedi-la, e Fred estava furioso com ela por não se importar com o bebê. Kyla pegou um táxi e foi embora. Eu dei à luz um saudável menino em fevereiro, e tanto George quanto Fred estavam encantados. Minha mãe veio do interior para visitar e trouxe biscoitos e brownies caseiros, que George adorou. O mês foi cheio de memórias felizes enquanto celebrávamos a chegada de George Jr. Em meados de março, Kyla retornou quando percebeu que não conseguia pagar suas contas de cartão de crédito. Ela fez um grande alvoroço, alegando que não tinha sido informada sobre o nascimento do neto. Fred lembrou de que ela havia dito que não se importava com o bebê antes de ir embora, então decidimos deixá-la para lá. Kyla então negou ter dito que não se importava e começou a mimar o bebê. George pediu a Kyla para se desculpar comigo. Ela agiu surpresa e disse que não sabia pelo que deveria se desculpar. Quando George listou as coisas erradas que ela havia feito, Kyla murmurou um pedido de desculpas. Honestamente, foi mais do que eu esperava dela. Aceitei o pedido de desculpas de Kyla com prazer. Naquela noite, Fred me disse que planejava manter o contato com a mãe ao mínimo. Ele não queria que nosso filho crescesse ouvindo coisas negativas sobre nós ou sobre seu avô por causa de Kyla, e eu concordei com sua razão. Eu estava preocupada com isso, mas não queria trazer à tona porque não queria que Fred cortasse contato com a mãe só por minha causa. Foi um alívio quando Fred tocou no assunto por conta própria. Desde dezembro, tenho trabalhado de casa na empresa de George. Acho que estou indo muito bem gerenciando o departamento de vendas. George diz que fiz um trabalho excelente, mas não tenho certeza, porque ele tende a exagerar nas pequenas coisas. Mesmo assim, as vendas da empresa dobraram, e George ficou muito impressionado. Ele me perguntou quando eu poderia começar a trabalhar no escritório porque há uma promoção esperando por mim. Achei que a oferta de George era uma piada até que entrei na sala de conferências com ele. Ele anunciou que queria me tornar sócia da empresa. Eu fiquei radiante. Inscrevemos nosso menino em uma pré-escola e as coisas estão pacíficas agora que Kyla é apenas uma parte menor de nossas vidas. A vida está ótima.